Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você escutar essa mensagem. Somos alvos de forças ocultas, que não conhecemos a origem de certas pessoas que são motivadas a impelir processos espirituais negativos sobre nós, utilizando do artefato do trabalho, que é uma obsessão física, que Allan Kardec bem estudou no capítulo 23, que nos demonstra que todo o processo de influência espiritual passa por duas condicionantes que podem gerar a má sintonia para que aquele trabalho comece a fazer se instalar um processo de destruição. Quando recorremos muito bem à lenda grega do calcanhar de Aquiles, vamos perceber que são os nossos pontos vulneráveis, onde os maus espíritos vão nos obsediar na etimologia da palavra. É colocar uma ideia infeliz, persistente, obsediente, compulsiva em nossa mente. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma coisa chamada matriz espiritual. Calcanhares internos que abram a sintonia. Como nós somos muito adesos ao negativismo, ao ressentimento, nos armamos contra as pessoas, criamos inimizades com muita facilidade, porque não aprendemos a tolerar, a respeitar limites de pessoas, exigir menos de pessoas e mais de si mesmo. Infelizmente, nós não fazemos assim. Nós simplesmente nos armamos contra os outros. E espírito, que é as almas dos homens, destituído de corpo físico, e que Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, disse assim, que somos rodeados de uma multidão de testemunhas, ou seja, de um véu invisível que nos cerca, que nos espreita, tanto nas nossas qualidades, tanto quanto as nossas pontos fracos, as nossas vulnerabilidades emocionais. São lá que todo o processo de influência começa a se instalar. E assim, pessoas que não conseguiram nos perdoar, em processo de inimizade, por briga de dinheiro, briga afetiva, briga de poder, encomendam em certos locais ou terreiros de quimbanda para produzir uma obsessão física, muito conhecida como trabalho, muito conhecida como mandiga, para nos explorar as nossas vulnerabilidades. Então, o processo de magia vão ser colocados para que comecem, principalmente nos tocantes da afetividade, pegar um objeto seu, algo que remeta fluidicamente à sua energia para se produzir esse tipo de fenômeno. Porque precisa de algum artefato seu para que possa elaborar. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que estar na sintonia. Ou seja, você tem que estar receptível àquele processo de influenciação que tem encomenda, tem objetivo de lhe desestruturar, tem o objetivo de lhe hipnotizar para provocar algum dano, seja econômico, seja algum dano afetivo e, quiçá, também a sua morte. Portanto, esta obsessão é uma obsessão de vetor complexo, de vetor de magia, que precisamos compreender os seus sintomas, para não ficarmos na mão de aventureiros, de pessoas que gostam de utilizar-se desse expediente para tirar um ganho secundário, dinheiro de você, para te atemorizar, para que você fique na mão desses espíritos que precisam sentir as mesmas sensações humanas e precisam das coisas terrenas, de bebida, de comida, de qualquer artifício físico, para que eles se sintam vivos, entre aspas, para que eles possam engendrar
processos obsessivos espirituais para te prejudicar. Mas quais são de verdade os sintomas que podemos identificar para melhor ter uma radiografia do problema? Não é qualquer médico que consegue colocar algumas agulhas no seu corpo. Não é qualquer médico que consegue provocar algum dano na sua saúde. Esse processo passa por uma classificação específica de uma mediunidade chamada mediunidade de efeitos físicos. É através de lá que o médio de transporte, especificamente, que a pessoa que se sentiu prejudicada por nós, ou que quer nos prejudicar gratuitamente, por inveja, por qualquer circunstância desconhecida, por orgulho ferido, por alguma mágoa, porque não é o objeto em si, é a intenção. A intenção tem sentimento, tem vibração, tem endereço determinado. Basta que pensemos em alguém com teor de sentimentos, querendo prejudicar, que aquilo chega sendo direcionado à pessoa. Allan Kardec também chamado isso como telegrafia de pensamento. A telegrafia de pensamento, se eu estou rancoroso, ressentido com Mariazinha, com Pedrozinho ou com qualquer outra pessoa e penso que quero matar, no meu campo fluídico, no meu campo áureo, vai desenvolver aquela endioplastia, aquela forma de pensamento que vai atingir aquela pessoa. Se ela não tiver, vai ser feito bumerangue. Não vai atingi-la. Mas eu pensei. É por isso que nós vamos entender melhor aquela passagem de Jesus que vai dizer assim: se tu olhas uma mulher com um olhar mau, ou seja, com a intenção, é indigera. Ele não falou só no sentido literal do adultério, o adultério do pensamento, é da magia, ou seja, do processo de influenciação. E ali atinge a pessoa. A Raul Teixeira conta uma história muito interessante para ilustrar, porque Kardec viu que na cidade parisiense, os médios residentes de São Luís relata que alguém queria matar alguém. E no seu campo áurico, no seu campo aparecia a pessoa com uma faca, em direção a quilômetros de distância, aquela intenção, para atingir o outro. E Raul Teixeira conta uma história muito ilustrativa sobre o pensamento e a contaminação fluídica. Ele estava dentro de um avião e via alguém muito desastrado, sem querer derrubou uma mala em cima de uma pessoa. Uma pessoa não disse para outra, mas pensou e disse assim: o cara bagunceiro, o cara escroto. Mas ali veio uma energia danosa em direção ao outro. E imediatamente aquela descarga fluídica atingiu o agente, aquela pessoa, que sentiu automaticamente dor de cabeça. Em umas rodas de evangelho que eu participei, uma pessoa não queria receber outra, ela era muito inconveniente. E pensou, se eu pudesse amarrar isso com muita intensidade, as pernas desta pessoa, e ver todo aquele envolvimento em cima das pernas. A mulher sentiu umas câimbras e não conseguiu visitar a outra sem avisar. Isso é o processo de influenciação. Outras mentes vão potencializar. E como eles precisam das sensações humanas, da bebida, do cigarro, do alimento, para se sentir vivos, eles utilizam de outros espíritos para fazer um raio-x das nossas fraquezas, para que eles possam melhor influenciar. Então, se temos uma tendência social à bebida, com a aproximação de espíritos alcoólicos, que gostam de beber, que vão se aproximar de nós no nosso campo vibratório, vai acerbar a isso. Nós vamos ficar
vai aumentar as questões da bebida conosco. Se temos a fraqueza da desregração sexual, que gostamos de pular a cerca, esses espíritos querem nos hipnotizar, vão colocar companhias espirituais para a gente ficar pensando somente naquela pessoa. E aí o processo de influenciação, para que a gente possa criar um processo de paixonite, vão colocar espíritos que vibram naquela faixa de nossa carência, de forma tão sutilizada, para que eles possam, de alguma maneira, nos influenciar. Para que a gente sinta e pensar somente em uma única ideia, somente naquela pessoa. Porque existe no nosso campo fluídico, no nosso campo espiritual, espíritos que vibram naquela faixa de debilidade nossa. É um processo muito engenhoso, mas é dessa forma que o processo se instala em nosso psiquismo, porque eles nos estudam nossos desejos centrais para melhor nos influenciar. Se temos uma tendência compulsiva de gastarmos mais do que não temos controle financeiro, como é que vai ser o processo de magia? Eles vão nos estudar esse campo, vão nos aproximar de espíritos que possam fazer que nós pensemos somente naquilo. Vamos agir por impulso, vamos dizer coisas sem pensar, porque já existe matriz interna nossa para começar esse processo de perturbação em nossa própria vida. Então, nós vamos começar e depois ficamos hipnotizados, ficamos fascinados por aquela pessoa, ou fascinados com que vamos ganhar mais, vamos gastar mais. E no livro Ação e Reação, tem até um caso interessante, o cara tinha sempre colocado no objeto do sonho que ele ia conseguir comprar uma fazenda a preço mais baixo do que mercado, para que ele ficasse somente pensando naquilo. E aí o processo se instala, porque temos campos internos nossos que estão propensos a esse tipo de influenciação. A mágoa, a ociosidade mental, a culpa inconsciente, que vai nos dar a abertura para que esses processos, porque não oramos, não fazemos auditoria dos nossos pensamentos, vão nos dar acesso à mecânica perturbadora da engenharia da magia em nossas vidas, para nos perturbar. E quais são os sintomas que nós possamos para também separar os mitos, verdades e mentiras de pessoas que também se utilizam da prática da magia para ter um ganho secundário, para explorar para nós outros dinheiro, para tirar uma vantagem pessoal monetária. Existem 5 sintomas que, se você estiver com esses sintomas, procure uma casa espírita. Não necessariamente precisa ser um centro de umbanda, que vai desfazer de trabalho desse antigo. Eu participei de muitas reuniões assim. Mas vamos lá. Sensação de líquido na cabeça é um sintoma para identificar quem realmente está ou não magiado. Sonhar com vela e trabalho. Uma irritabilidade sem causa psicológica. Estamos em 3. Não é isso? Me lembro um tempo atrás, eu tinha uns 16 anos. Minha mãe era do candomblé,
era da Umbanda. Então, isso era uma coisa que eu observava, eu não entendia. Mas, graças ao conhecimento espírita que tenho, isso foi uma preparação para que eu pudesse entender que aquela experiência me daria subsídio, até para melhor falar, até para compreender com as pontes que o Espiritismo tem a nos ensinar. Existe uma lavadeira que era amiga da minha mãe, e porque uma pessoa não quis pagar, fez alguma coisa, fez muita raiva, e ela resolveu magiar esta pessoa. A mulher em si estava tendo umas dores físicas, foi ao médico, não conseguiu. Era uma queimação nas vias uterinas, devido a ela ser uma média de efeitos físicos que na época eu não sabia. Eu não tinha esse conhecimento, e minha mãe também era média de efeitos físicos. Então, esse trabalho, essa magia, porque não é a vela, é a intenção, é o pensamento, direcionada à pessoa que não quis lhe pagar, lhe fazer um mal, ah, recebeu automaticamente, porque estava na mesma sintonia. Por isso que Mahatma Gandhi já disse com muita sabedoria: as doenças espirituais são resultados de dois fatores, dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. Isso é uma verdade. Porque nós emitimos ondas mentais, boas ou más, pelo teor dos nossos sentimentos. Se pensamos coisas ruins, no espelho de nossa alma, vai ao outro. E se o outro é uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de perdoar, que gosta de se superar emocionalmente, vai estar em vibrações muito mais superiores e aquilo vai ser feito bumerangue de volta. Mas não era o caso. E aí tem outro sintoma. Com a consequência de o feiticeiro faz isso, ele se complica nesta existência e na existência futura. Porque se somos espíritos viajantes do infinito, excursionamos em várias etapas reencarnacionistas, nas mesmas lugares geográficos, para dar continuidade ao nosso próprio sorrimento espiritual. Então, ela lançou o teor daquela onda mental, de contaminação fluídica, de magia, mas ela irá colher obrigatoriamente. Vamos a alguns casos que nós sabemos de pessoas que eram feiticeiros em pregressas vidas. Eles têm, ficam dementados espiritualmente, ficam problemas mentais. Tanto utilizar-se de um potencial fluídico de forma negativa. Então, eu planto, eu vou colher. Terei efeitos funestos na minha vida. E ela iria colher. Atendemos um caso, há muitos anos atrás, na casa de Francisco, que participei de uma reunião, que uma pessoa foi maga. Os espíritos se sentiram prejudicados, porque a magia também pode matar. Eles aproximam espíritos cancerígenos, suicidas, que têm alguma doença com baixa vibração, para aproximar da pessoa, para provocar desarmonia física, colapso físico, causar alguma doença que a medicina terrestre não vai conseguir. Sensação de líquido na cabeça, sonhar com vela e trabalho. E se você magiar alguém, são 4 sintomas. Dor no baixo ventre, no duodeno. Estamos com 5. Se você for alvo de magia, não faça o teu trabalho. Para revidar, aí você vai aumentar o processo. Porque esses espíritos eles vão melhorar a tua vida e vão piorar. Eles querem isso porque eles precisam dessa realimentação. Então, te aconselho, como aconteceu há muito tempo atrás, lá em Salvador, que é uma cidade muito eclética, no tipo de secretismo religioso, alguém foi magiado, alguém colocou um trabalho.
A trabalhadora que ia para a casa espírita, ela entrou em casa. Era dia de reunião mediúnica. Ela orou por aquele espírito. Pediu misericórdia a quem fez aquilo, porque ela disse na sua prece sentida que aquela mulher não sabia o que estava fazendo. E ela pediu ao anjo de guarda, pegou uma pá e retirou o trabalho, o despacho da casa dela. Foi para a reunião mediúnica, se manifestou, ninguém sabia, pois o médium sempre será avaliado pelo desconhecimento da informação. E aí, meus amigos, ele pediu perdão para ela. Ele tinha sido contratado para destruir o casamento dela, para destruir a vida dele e levar à morte. Mas como não encontrou a prece em qualquer processo de má influência, é o meio mais eficaz. Então, se alguém te magiar, não magie ninguém, perdoe, ore por essa pessoa. Não rebata mal com mal. E para que esses médios tenham acesso a você, tem que ter uma roupa sua, alguma coisa sua, porque é endereço energético para ver o processo de influenciação e tem que ser um médio de efeitos físicos. Que aí é uma live futura, próxima, que a gente vai trazer para a gente discutir aqui. A gente está só dando apenas um papo provocativo, para que você não pare o mal com o mal. Perdoar não é dizer que aquele trabalho a gente concorda, mas a gente não entra na mesma faixa, a gente não se vinga, a gente não convive com outra pessoa, não é obrigado a você ter transporte de amizade com outra pessoa, mas você não tem ressentimento, você trabalha esse ressentimento, você não deseja um mal ao outro. Já fazendo isso, você já está, digamos, com o corpo fechado, que é um termo inadequado, mas você está blindado para qualquer tipo de processo de magia que possa acontecer na tua vida. Porque o bem que eu faço anula. Chico Xavier tinha um macumbeiro que tinha muita raiva dele e fez o trabalho de macumba, pegou uma foto dele. Chico, sabendo que isso não atingiria o Chico, ele pegou e foi lá para pedir ajuda dele. Ou eu tô mal, rapaz, precisando de um passe. Você disse que seu passe é muito bom. E o cara se estranhou. E o cara estava começando no passe. O Chico sempre era uma lição de sabedoria. Colocou, quando terminava o passe, ele sabia que estava passando os passos financeiros. Colocava uma cestinha básica e dinheiro na cesta. Com uma semana depois, o retrato do Chico voltou. Porque o bem apaga a multa de pecados. Então, seja uma pessoa pacífica, mas não faça mal a ninguém. Para que essas energias intrusas não te alcancem. Muita paz.